alunos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui a mais uma aula da disciplina de Introdução à Economia, dando continuidade à unidade temática sobre noções de microeconomia. Na aula passada, podemos observar a teoria da demanda, em que ficou nítido que ela estuda sobre os comportamentos que os consumidores eles têm dentro de um sistema, econômico, de um mercado, enfim, dentro da economia. E aí nós entendemos que um conceito muito importante dentro da teoria da demanda, que é o conceito de utilidade, tanto utilidade total, utilidade marginal, valor de uso, valor de troca, ou seja, a utilidade que os bens ou serviços têm ou nos trazem satisfação ou atendem às nossas necessidades. Além disso, nós passamos a compreender um pouco mais das variáveis que interferem ou influenciam o comportamento do consumidor. Observamos que a principal delas é o preço do bem ou serviço a qual vamos adquirir. O preço de outros bens também são determinantes para o nosso consumo. A nossa renda é um fator preponderante. Hábitos e preferências, marketing, sazonalidade, dentre outros fatores e variáveis que influenciam diretamente o comportamento do consumidor dentro do mercado. Bom, diante disso, hoje nós passamos, na nossa aula de hoje, sobre a teoria da oferta, a um novo olhar. Não vamos mais observar como quem compra, a partir de quem compra, mas sim a partir de quem vende os bens ou serviços. Por isso que nós chamamos de teoria da oferta. É aquele que produz, é aquele que vende, e aí nós vamos ter algumas relações diferenciadas dentro da análise econômica em relação à teoria da demanda vista na aula passada. Primeiro, a gente pode conceituar uma oferta como as várias quantidades que produtores ou vendedores desejam oferecer no mercado por um determinado período de tempo. Digamos que eu sou um vendedor de picolé. Eu tenho 100 picolés à disposição para vender para os consumidores. Então, a minha oferta total é de 100 picolés. Ok? Então, eu posso dizer que a minha oferta é a quantidade total de bem ou de serviço que eu tenho à disposição da sociedade. E assim como a demanda depende de vários fatores, nós vimos, já recapitulei agora há pouco, a oferta também ela vai ter algumas variáveis, ou alguns fatores que vão influenciar diretamente a sua quantidade de produto ofertado. Como, por exemplo, o preço do próprio bem ou serviço que está sendo ofertado. Além disso, o custo dos fatores de produção, ou seja, dos produtos ou dos insumos que são utilizados para gerar os bens ou serviços. Metas e objetivos dos empresários também vão interferir diretamente na questão da oferta de bens e serviços. Bom, ao contrário aí da função da demanda, que a gente viu que a função da demanda ela tem uma relação inversamente proporcional ao preço, ou seja, a quantidade que vai ser consumida depende numa relação inversa do preço. Se o preço vai estar alto, a demanda tende a ser baixa. Se o preço diminuir, a demanda tende a subir. No caso da oferta, essa relação é diferente. A gente vai dizer que ela é diretamente proporcional, que é o que nós chamamos da lei geral da oferta. O que isso quer dizer? Quando o ofertante ele tem um preço mais alto do seu bem ou serviço, a tendência é que ele busque ofertar mais ainda daquele bem ou serviço. Ou quando o preço do bem ou serviço que o empresário, a empresa vende está mais barato, ele tende a ofertar menos. Porque isso vai impactar diretamente na sua rentabilidade.
Então, veja que a relação é a contrária e inversa à teoria da demanda. Porque aqui a ideia é entender o comportamento que beneficia quem produz e quem vende. E a gente pode estabelecer uma escala de oferta. Né? Assim como a gente tem lá na demanda, uma função demanda, uma curva de demanda, nós temos uma função de oferta, uma curva de oferta. Vamos tomar aqui o exemplo até que foi visto lá na teoria da demanda, mas sobre a ótica do consumidor. Aqui a gente vai olhar sobre a ótica do ofertante, do empresário, do produtor. Lá, quando nós tínhamos, por exemplo, um bem ou serviço custando R$1, nós tínhamos uma alta quantidade demandada. Aqui, por outro lado, como o preço está mais baixo, nós vamos ter então, aí, por exemplo, né, uma quantidade ofertada de 1.000 unidades. Ou seja, quando um determinado bem ou serviço custa R$1, vão ter 1.000 unidades desse bem ou serviço sendo ofertado no mercado. À medida que o preço desse bem ou desse serviço ele vai aumentando, nós vamos ter aí, então, um aumento da quantidade ofertada pelos produtores, pelos empresários, pelos vendedores. Portanto, a gente vê que quanto mais alto for o preço desse bem ou serviço, maior será a quantidade ofertada no mercado. Isso exatamente pelo princípio da Lei Geral da Oferta, que é a relação diretamente proporcional entre a quantidade ofertada, né, que o eixo é inferior, em relação ao seu preço. Então, por exemplo, quando a gente tinha ali o preço do bem ou serviço a R$1, nós tínhamos em média 1.000 unidades dela sendo disponíveis no mercado pelos vendedores. Quando esse preço subia para o outro extremo de R$10, nós tínhamos aí em torno de 10.000 unidades sendo ofertadas. Portanto, isso vai trazer uma curva de oferta ascendente com uma relação diretamente proporcional. Essa função, essa curva de oferta, ela pode também ser representada por uma função ou equação da oferta e sendo dada pela expressão que nada mais é do que a quantidade ofertada, ela vai ser igual, ou seja, em função do preço do bem ou serviço. Logo, quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada. E isso, então, estabelece essa relação direta entre a quantidade ofertada de um bem e o preço desse bem. Claro que isso sempre no entendimento daquela condição de ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Isso quer dizer que só variou o preço do bem ou serviço e nada mais. A renda permaneceu a mesma, os custos de produção, enfim. E logo, um aumento do preço de mercado vai elevar, então, ao aumento da oferta do bem ou do serviço e, consequentemente, o aumento da rentabilidade das empresas, provocando aí um estímulo à produção. Logo, quem produz vai querer produzir muito mais para vender a um preço mais caro para ter uma maior rentabilidade. Ok? Mas, como a gente viu lá na teoria da demanda, além do preço do próprio bem ou serviço, outros fatores influenciam a demanda, e não diferente aqui na oferta. Claro que os fatores são outros fatores quando a gente olha pelo lado da oferta, como, por exemplo, os custos dos fatores de produção. Os custos de produção, eles vão interferir diretamente no preço do bem que está sendo gerado. Né? Alterações tecnológicas no processo de produção também vai influenciar, ou na verdade, vai impactar na oferta de determinado bem ou serviço. A quantidade de empresas que produzem esse bem ou serviço, ou se aumenta o número de concorrentes, também vai impactar no preço do bem ou serviço. De que modo? Vamos aqui iniciar, então, quando a gente considera os custos dos fatores de produção, ou seja, tudo aquilo que é considerado para produzir bens ou serviços para o mercado. Por exemplo,
Se eu quero produzir um sapato, eu preciso do quê? Da matéria-prima, do couro, da linha, da borracha para o solado. Eu vou precisar ainda da energia elétrica, do trabalhador, certo? Então, eu preciso de todos esses fatores de produção reunidos para produzir um par de sapato. Logo, se houver uma alteração em algum desses custos de produção, ou se o salário do trabalhador aumentar, ou se o preço do couro aumentar, ou da borracha, enfim, da linha, né? Se houver algum desses fatores de produção que tem uma elevação no seu preço, isso tem um impacto na oferta negativo, porque a pessoa vai estar pagando mais para produzir aquele bem ou serviço. Logo, a gente vai ter uma relação inversamente proporcional. Quanto maior os custos de produção, menor tem de ser a quantidade ofertada de bens ou serviços, porque o produtor, né, o empresário, vai gastar mais para produzir determinada quantidade. Então, ele tende a diminuir a sua produção. Por outro lado, quando a gente olha a questão da tecnologia envolvida no processo de produção, ou seja, eu tenho um determinado padrão tecnológico e vem uma nova tecnologia e me favorece com que eu aumente a minha produtividade, isso vai favorecer para que o empresário, né, produtor de bens ou serviços, ele aumente a sua produção, tenha uma quantidade de bens ou serviços ofertada maior no mercado. Portanto, a gente vai dizer que quando se aumenta o nível tecnológico, né, de produção tecnológica na empresa, isso vai aumentar a produtividade e logo vai ter uma relação diretamente proporcional com o aumento de oferta do bem ou serviço, seja qual ele for. Então, a gente vai ver que essa relação ela é direta, né? Não é o contrário, como é o caso dos custos de produção. O outro fator, quando a gente está falando de oferta de mercado, ou de teoria da oferta, é em relação ao número de concorrentes, né, que determinada empresa tem em relação ao seu produto. Logo, quanto maior a quantidade de concorrentes para o mesmo produto, isso na condição ceteris paribus, óbvio, né, tudo permanecendo mais constante, nós vamos observar o quê? Uma maior quantidade daquele bem ou daquele serviço sendo ofertado no mercado, porque tem muito mais empresas ofertantes. Então, a tendência é que se tenham mais produtos, por exemplo, nas prateleiras de supermercado, enfim, em qualquer outro ambiente comercial, dependendo do produto que a gente esteja aí. Por exemplo, né, digamos que formou mais uma turma de advogados da Universidade Federal do Acre, com 40 alunos, e todos já têm a sua OAB. Isso quer dizer que nós vamos ter mais 40 advogados prestando serviço no mercado rio-branquense jurídico. Logo, a gente tem um aumento da oferta do serviço jurídico, né? Na cidade de Rio Branco, isso aumentou, então, a quantidade ofertada na prestação desse serviço. Então, veja que é essa relação que vai caracterizar a teoria da oferta, que, em contraponto à teoria da demanda, tem as suas diferenciações. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender e entender esses dois ambientes, quando a gente olha pelo lado da demanda e quando a gente olha pelo lado da oferta. Sempre lembrando que, pela demanda, eu estou tendo a visão do consumidor e a oferta eu estou tendo a visão das empresas e do empresário. Obviamente que quanto mais caro tiver o bem ou serviço, o empresário vai querer vender mais para ter uma maior rentabilidade. Em contrapartida, enquanto mais caro tiver o preço do bem ou serviço, pelo lado da demanda, o consumidor vai comprar menos. Então, a gente vai ver que dentro dessa relação de oferta e demanda, diretamente relacionado com o preço dos bens e serviços, a gente chega numa situação de equilíbrio, em que determinado preço de um bem ou serviço vai ter uma quantidade demandada de equilíbrio e uma quantidade ofertada de equilíbrio. Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas, então, só recapitulando, teoria da demanda, lado dos consumidores, teoria da oferta, lado dos produtores, das empresas, e cada um tem suas variáveis
de influência. E o preço é a principal delas, sendo que pela teoria da demanda existe uma relação inversamente proporcional e pela teoria da oferta essa relação é diretamente proporcional. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Essa nossa aula é um pouco mais breve do que a anterior, porque muito do que se entende nessa já foi compreendido na aula anterior, né, os princípios básicos, somente com um olhar diferenciado. E desejo bons estudos, boa semana, e que possam aí, né, aproveitar ao máximo e sempre lembrando, se cuidem. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.